O mês de maio foi marcante para o esporte. A auxiliar de arbitragem, Fernanda Colombo, foi alvo de comentários machistas pela participação em uma das rodadas do Campeonato Brasileiro. O caso retoma a discussão do futebol como ambiente que abriga também preconceitos de gênero. Confira na reportagem. A bola, a camisa, a chuteira, a torcida. Palavras no feminino que se adaptam muito bem ao futebol. Aliás, para o feminino se fazer representar sem muitos problemas dentro do esporte mais popular do país, só mesmo nas palavras. Porque na prática é bem diferente. Tudo por causa de uma outra palavra, um comportamento que dá origem a uma série de ofensas e episódios absurdos: o machismo. Na torcida mesmo fala que mulher não é lugar de jogar futebol, lugar de mulher é na cozinha, essas coisas. Nossa, incomoda demais, viu? Ainda mais a gente tá jogando, ouvir essas coisas, vaiando, aí incomoda demais, tira até a concentração na hora do jogo. O campo é grande, mas ainda não há espaço para elas. A luta do futebol feminino para conquistar o seu espaço vem desde 1920, quando aconteciam jogos femininos em São Paulo. De lá para cá, pouca coisa mudou. As atletas ainda enfrentam o preconceito e uma série de outras dificuldades. A mais dificuldade para mim, assim, que eu acho visibilizando o futebol feminino, é o patrocínio e o preconceito que todos têm. Mas tem as verbas também, que muitas pessoas, o time não ajuda com passagem, essas coisas mesmo. Torcida, tudo isso acaba sendo difícil. Além de o preconceito fazer com que as atletas tenham a sexualidade questionada por praticar um esporte que, para muitos, pertence ao universo masculino, conseguir espaço no futebol é tarefa difícil. Raíssa estava em um clube grande, mas foi dispensada porque as atividades do futebol feminino foram encerradas. O negócio não é tão rentável quanto manter um time masculino. A situação já foi ainda mais delicada. Em 1941, um decreto emitido no governo Vargas proibia as mulheres de praticarem esportes considerados incompatíveis com as condições da natureza feminina. Assim como só os homens eram convocados para a guerra para formar linhas de batalha, o esporte serviu para simbolizar conflitos em que o sexo masculino atua e o feminino apenas assiste. Fatos que acontecem na sociedade como um todo, a gente também vê dentro das quatro linhas do futebol. Os conflitos que eram resolvidos na base da guerra, eles passam a ser resolvidos no plano do simbólico. E se a gente for pensar no futebol, há teorias que falam que ele é um simbolismo, ele é uma guerra simbólica, ele é uma conquista de território, onde você vencer o outro, você sobrepujar o outro, faz parte da conquista de determinado grupo. Os estudos em grupo reforçam que o campo de futebol é um espaço sagrado para o gênero masculino. Se a gente for pensar na sociedade como um todo, o estádio, durante algum tempo, ele foi tido como um lugar onde os homens pudessem viver suas emoções. Se dentro da sociedade o homem ele não pode, não é que não pode, há uma convenção, um acordo tácito, onde o homem ele não pode se abraçar, a não ser que seja em comemoração, numa ocasião festiva, no futebol ele pode abraçar o colega do lado, que ele nem conhece. Se na sociedade tem vários ditados que falam, homem não chora, na hora que a gente pensa no estádio, a gente vê homens debulhando em lágrimas pela sua equipe. Então esse reduto da masculinidade permite ele xingar, ele falar palavrão, ele cantar, ele ser homem dentro daquilo que se pensa de uma construção de uma masculinidade, mas também permite ele ser sensível nesse sentido, dele liberar suas emoções. Essas emoções, associadas a um comportamento que já criou raízes na cultura, dão origem a episódios que expressam um claro preconceito. Recentemente, a auxiliar de arbitragem Fernanda Colombo ganhou destaque na mídia. Foi alvo de críticas e comentários relacionados à sua atuação e ao fato de ser mulher e bonita. O fato de ser mulher gera mais um motivo, né, para eles estarem te xingando, ofendendo no caso. Lido normalmente, a gente sabe que o futebol ele gera muitas emoções, então as pessoas às vezes não controlam e a gente tem que saber lidar com isso. De acordo com a situação, é possível lidar judicialmente com essas condutas. Ela vai ter que contratar um advogado para, se lhe interessar a instauração de uma ação penal, tem que providenciar uma queixa. Na área civil também, através de um advogado, ela pode buscar essa reparação, né, de uma indenização por danos morais sofridos. As provas
podem ser as provas, e certamente serão as provas contextuais do fato ali, gravação do jogo, né, de pessoas presentes, profissionais da imprensa, noticiário esportivo. A esperança é que não seja necessário coagir com punições judiciais para que manifestações machistas e preconceituosas tenham fim. O futebol ainda é majoritariamente comandado por homens, mas já é possível ver algumas mulheres vestindo a braçadeira de capitão, seja em campo ou fora dele. Eu acho que as mulheres, elas hoje em dia estão dominando várias esferas, assim, não só no futebol, mas também elas estão sendo presidentes de grandes empresas, presidente do Brasil. Então, eu acho que as mulheres, elas não sabem a força que têm. E talvez, se elas perceberem o que elas gostam realmente, se dedicarem e fazerem, elas vão ter sucesso. Uma dica valiosa para que o país que ostenta tantas estrelas na camisa seja também 5 estrelas no respeito às mulheres.